ele neste culto e no próximo culto. Vocês topam? Sim? Vamos juntos? Muito bem, então abra por favor a sua Bíblia comigo no livro do profeta Ageu. O livro de Ageu está aí nos seus profetas menores. Se você tiver dificuldade de achá-lo, ele está bem depois de Sofonias, o que ajuda muito, né? Então, se você já decorou Sofonias, vai para Ageu. E, meus irmãos, se você realmente tiver alguma dificuldade, vá no índice da sua Bíblia, isso não é vergonha nenhuma, procure lá, que nós, apesar de ter na tela, você que pode, leremos juntos aqui, tá certo? Então, livro do profeta Ageu, se você achou, diga achei. Achei. Muito bem, se você ainda está procurando, faz um joinha, fala, peraí, achamos, esperamos e achamos. Muito bem, vamos ler juntos, irmãos. Livro do profeta Ageu, leremos o capítulo 1 inteiro. Por favor, acompanhem com atenção aí na sua Bíblia. Diz para nós: no primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu: caso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam o monte para trazer madeira. Construam o templo para que eu me alegre nele e seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco, e o que vocês trouxeram para casa eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes, provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. No trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara. E o povo temeu o Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe essa mensagem do Senhor para o povo: eu estou com vocês, declara o Senhor. Assim o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, e todo o restante do povo, e eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus, no 24º dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado, Pai, pela sua palavra que nos guia, que nos conserta, Pai, em todos os momentos. Que o Senhor fale ao nosso coração, Pai, não nos permita sair daqui sem ao menos refletir naquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, quantos de vocês já leram o livro de Ageu todo? Que, aliás, na sua Bíblia pode ser que seja 1 ou 2 páginas no máximo, né? É um livro pequeno, curtinho, mas muito poderoso a partir da palavra de Deus, que tem bastante coisa para falar com a gente, além de várias sugestões de nome para você que quer ainda ter um filho, né? O Zorobabel, Sealtiel, Jeozadak, enfim, nomes sugestivos para vocês. Mas, irmãos, você já teve o sentimento de se sentir excluído de algo que teria totalmente a ver com você? Você já se sentiu excluído de algum momento em que tecnicamente
o centro das atenções devia ser você e não outra coisa e outra pessoa? Já se sentiram assim? Não? Sim? Não? Não é horrível esse sentimento? Eu me lembro que quando eu era adolescente, na igreja em que frequentávamos lá em Santo André, havia um cantor sertanejo famoso que era membro da igreja. E um dia teve o aniversário de uma das adolescentes lá, que era filha dele, e ela convidou todos os membros ali, os integrantes do Ministério dos Adolescentes, para a casa dela, para fazer uma festa lá com os amigos e tudo mais. E adivinhe se o centro das atenções da festa não deixou de ser a aniversariante para ser o pai que era o cantor famoso. Todo mundo que chegava perto dela, oi, parabéns, viu, obrigado por convidar, e ia atrás do pai, tirava selfie, e tirava foto lá, e pedia autógrafo, e toda aquela coisa que muitos dos adolescentes se deslumbram, né, com alguém famoso. Mas, meus irmãos, chegou um determinado momento dessa festa, que essa menina se revoltou de um jeito, que ela deu um tapa na mesa, todo mundo parou e voltou a olhar para ela. Chorando, começou a gritar para todo mundo: essa festa é minha, não é do meu pai. O aniversário é meu, não é do meu pai. Esquece ele, vocês têm que vir tirar foto comigo, tem que ficar comigo e não com ele. E se você já passou por algo desse tipo, é a sensação, talvez não a pior do mundo, mas entre umas delas. A gente sente o nosso senso de justiça ferido, a gente se sente injustiçado de todas as formas. Mas o detalhe é que quem percebe e cria esse sentimento é quem está sofrendo essa injustiça ou falta de atenção que era devida. Porque muitas vezes nós estamos do lado oposto. Nós deveríamos concentrar a nossa atenção em algo específico e a gente troca. E aquilo que era o nosso foco, a nossa prioridade muda e a gente começa a se perder no meio do caminho. E esse povo que era contemporâneo desse profeta Ageu, estava passando por um momento extremamente marcante nas suas vidas. Não só nas vidas como pessoas, mas como povo de Deus de modo geral. Depois de mais ou menos 62 anos, esse povo estava finalmente sendo liberto de um movimento que existiu chamado cativeiro babilônico. Você já ouviu falar? Sim? Muitas vezes, quando Deus precisava corrigir o seu povo, Ele permitia que o seu povo sofresse um exílio. E, meus irmãos, o exílio não era simplesmente você sendo recluso em um lugar. Você não era simplesmente trancado dentro de uma delimitação terrena ali e que você não podia sair de lá. Toda vez que você perceber os movimentos de exílio na Bíblia, isso significa que o povo que foi tomado exilado tinha perdido o seu direito aos seus próprios bens. As mulheres que eram dos homens casados e as suas filhas não mais pertenciam, elas viravam escravas sexuais do outro povo e rituais muitas vezes. Aquilo que você produzia com o trabalho, com o labor do seu dia a dia, era tomado pelo povo que tomou você por exilado, então você não colhia tudo que você plantou. Você não recebia o dinheiro pelo seu trabalho. Tudo isso agora era propriedade do povo que te levou escravo. Quando você vê exílio, é uma sensação de miséria gigantesca. E para esse povo também, que era o povo de Deus, conhecia o Deus de Israel, eles não tinham mais direito de adorar ao seu Deus. Eles eram obrigados a adorar os outros deuses do outro povo. E a conversa era curta e grossa: se não adorou, você morreria ao fio da espada, simples assim. A escolha literalmente era entre a escravidão e entre a sua vida. Imagine uma situação dessa para você ter que administrar. E depois que o povo é liberto por Deus, esse cativeiro se encerra muito também a influência do rei Ciro, que você percebe lá no livro de Daniel. A gente está mais ou menos na mesma época. Esse povo volta para Jerusalém, volta para seu lugar onde não deveria ter saído por ter desobedecido a Deus, e começa a acontecer um processo de reconstrução no meio do povo de Deus. E essa reconstrução aconteceu em pelo menos 3
ciclos diferentes. O primeiro ciclo é a reconstrução do templo, que é iniciada e liderada por Zorobabel, e Ageu vai registrar para a gente tudo o que aconteceu nesse período. O segundo ciclo acontece como uma espécie de reconstrução teológica, digamos assim, porque imagine que cerca de 70 anos depois que um povo é levado de escravo, aqueles que conheciam a Deus, tinham relacionamento com o Deus de Israel, conheciam as leis do Senhor, muitos deles já haviam morrido, já era outra geração que não conhecia tão bem assim o seu Deus. Então, quando eles voltam para Jerusalém, quem começa a comandar essa troca, essa nova reconstrução de ensino no meio do povo de Deus, está lá no livro de Esdras, se você depois quiser ler. E, aliás, Esdras e Neemias, quando encontrados nos textos originais, não eram dois livros distintos. Tudo indica que era um livro só, mas foi separado depois para um melhor entendimento de tudo o que acontecia. Então, se você ler Esdras, você vai começar nessa instigação do povo ao Deus a conhecer a Bíblia, a conhecer a lei. E o terceiro e último ciclo acontece quando são feitas as reconstruções dos muros. E aí você deve saber muito bem que isso está registrado lá pelo livro de Neemias. Então, Neemias, Ageu, Esdras estão no mesmo ciclo, falando de um mesmo povo, quase que de uma mesma história. E quando a gente se concentra em Ageu, pensando nesse primeiro ciclo da reconstrução do templo, nós estamos pensando em um processo amplo que acontece nesse meio. Porque não só o templo foi reconstruído, mas, aliás, era o ponto alto daquela reconstrução, porque o templo, para o Antigo Testamento, não está restrito a um lugar de culto apenas. Templo, no Antigo Testamento, está totalmente ligado à presença de Deus em algum lugar. Se você forçar um pouquinho a sua memória, você vai se lembrar que alguns textos antigos trazem para nós a ideia do sacerdote, o sumo sacerdote, o lugar santo, o véu que não poderia ser ultrapassado. Se lembram mais ou menos disso? Porque ali estava no Santo dos Santos a presença de Deus. Então essa reconstrução é muito mais do que um lugar marcado apenas, mas é como nós dizemos de maneira, para fazermos uma análise, é como se o povo estivesse começando os movimentos para que a presença de Deus fosse marcada mais uma vez no meio daquele povo. Então, quando Deus chega para fazer esse alerta através do profeta Ageu, não é porque simplesmente ele estava preocupado com a situação de construir um lugar específico. Não é apenas uma casa para que aquelas pessoas realizassem os seus cultos. Mas Deus, em uma analogia apenas, está fazendo mais ou menos como a menina da história que eu contei para vocês. Ele está chamando a atenção do seu povo para dizer: minha gente, povo que eu libertei da escravidão, vocês que viviam em miséria e eu tirei vocês daí, vocês estão esquecendo de alguma coisa prioritária na vida de vocês? Não está faltando alguma coisa mais importante do que simplesmente reconstruir as casas de vocês com um material fino, com um belo acabamento? O alerta que Deus traz a esse povo é para abrir os seus olhos, para mostrar que as prioridades estavam invertidas. O povo que foi liberto, tirado da miséria por Deus, agora reconstruía a sua vida, como se Deus fosse apenas um amuleto que serviu para que eles fossem libertos da escravidão. Como se Deus fosse apenas alguém que fez uma benfeitoria, e quando eles começam a ter a sua vida de novo, eles viram mais uma vez as costas para o seu Deus. Se você fizer uma análise um pouco mais minuciosa do Antigo Testamento, principalmente o livro dos profetas, você percebe que um ciclo é completamente recorrente na Bíblia. Você tem o povo de Deus estabelecido em algum lugar, geralmente onde Deus os mandava habitar, e esse povo que estava lá habitando, está em paz com Deus, está cumprindo as suas obrigações religiosas, digamos assim, e de repente, por algum motivo, esse povo vira as costas para Deus. E quando eles se viram contra Deus, Deus permite um castigo, um exílio na vida deles, para que eles sejam chamados de volta a esse Deus.
E quando isso acontece, na maioria das vezes Deus levanta um profeta no meio do seu povo para trazer o povo ao arrependimento. E uma vez que esse povo se arrepende, Deus proporciona a libertação dessa escravidão e o povo então volta para o seu lugar de origem, se estabelece onde eles estavam, criam de novo o seu relacionamento com Deus de maneira saudável. E aí o que acontece? Por algum motivo, por alguma circunstância, alguém se vira contra Deus, Deus permite o exílio, levanta um profeta para o arrependimento, o povo é liberto por Deus, voltam para o seu lugar onde deveriam estar, criam de novo o seu relacionamento com Deus, e aí quando você acha que o povo finalmente aprendeu que não dá para viver sem Deus, o que eles fazem? Viram as costas para Deus, são levados por exílio, e esse ciclo se repete por várias e várias vezes. Quando Deus levanta o profeta Ageu, ele está chamando o seu povo para dizer o seguinte: minha gente, na minha versão particular, tá? Minha gente, povo que eu amo, nós estamos juntos nessa, ou vocês vão mais uma vez seguir sozinhos? Na nossa linguagem um pouco mais jovem, é Deus chegando para o povo para dizer: e aí, nós estamos juntos ou não? A gente vai junto construir, reconstruir essa história, esse povo para a continuação do plano da redenção, ou vocês vão mais uma vez tentar ir por conta própria e colher de novo todos as suas consequências pelo que vocês estão fazendo. Isso, a partir do relato de Ageu e daquilo que ele traz para nós, como chamando a atenção do seu povo, a gente vai perceber que quem escolhe estar junto, de fato, com Deus, precisa entender alguns movimentos importantes. Eu luto muito comigo mesmo para que eu não abandone Deus e queira seguir a minha própria vida. Não sei você, mas os impulsos do nosso coração, meus irmãos, gritam e nos impulsionam para que cada vez mais a gente vá fazer a nossa vontade. O que não podemos perder de vista, entendendo quem nós somos, a nossa condição como filhos adotados por Deus, pela sua graça e pelo seu amor, é de entender que o que deve estar no centro da nossa vida é o próprio Deus, a vontade dele e o que ele está fazendo no mundo para que a gente participe disso. Para que, em outras palavras, a gente possa dizer para Deus: Deus, estamos juntos nessa história, vamos seguir juntos até o fim. Essa é a sua condição? Queremos estar junto com Deus? Sim? Amém? Algumas coisas importantes que não podemos perder de vista. E, em primeiro lugar, nós precisamos delimitar e saber quais são as nossas prioridades. Volte comigo nos versos 3 e 4. A dica minha para você: não feche a sua Bíblia, porque nós voltaremos algumas vezes para cá, tá? Versos 3 e 4 nos dizem assim: por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Aqui, meus irmãos, nós encontramos o foco, princípio de qual é a reclamação de Deus para com o seu povo. Se nós entendemos que somos filhos de Deus, e aqui fomos, graças a Deus, não precisamos ser libertos de um povo que nos escravizava, e hoje nós temos ainda aqui no nosso país o direito a culto, a liberdade religiosa e tudo mais, mas o movimento que Deus faz na nossa vida é de nos libertar também, não de um povo, mas do pecado, da morte e da condenação eterna. Deus nos livra disso para nos levar para uma vida de realmente vida em abundância. Então, na nossa condição de filhos e servos de Deus, nós precisamos saber e entender qual é a nossa prioridade de vida. Certamente, Deus não espera que você abra mão de tudo o que você faz para que você passe 24 horas dentro dessa igreja aqui. Deus não quer que você largue o seu trabalho para que você viva dentro da igreja fazendo qualquer coisa que aparecer. Quando nós estamos em Cristo, meus irmãos, nós temos a nossa vida controlada integralmente por Deus. Como se você não teve oportunidade de ouvir, nós não podemos balizar a nossa vida entre diferenciações de sagrado e profano.
Quando você está no seu trabalho, você não está necessariamente num ambiente profano. Quando você está lavando a louça na sua casa, você não está num ambiente maligno, porque não está dentro da igreja. Nós entendemos que o Espírito do Senhor habita o nosso coração, amém, igreja? Você é morada do Espírito de Deus, e você, quando está em comunhão com os seus irmãos, nós nos tornamos o corpo de Cristo, nos tornamos igreja. Como o pastor comentou domingo passado, você não é a igreja. Se essa é a sua ideia, em nome de Jesus, tire isso de você. Aquela ideia de eu sou a igreja, pronto e acabou. O apóstolo Pedro nos deixa de maneira específica, dizendo que cada membro da igreja é como uma pedra viva do templo de Deus. Você é parte da igreja. Você é templo do Espírito Santo, mas ser igreja é quando essas pedras vivas se reúnem e estão em comunhão, e juntos, como comunidade, nós nos tornamos igreja. Isso é o que Deus deixa para nós. Mas então, quando você está na sua casa, no seu trabalho, fazendo o que quer que seja, você é a habitação do Espírito de Deus. A sua prioridade deve ser fazer a vontade do seu Deus, onde quer que você esteja. Não existe uma ideia de você chegar no seu trabalho e lá você se torna mais um com aqueles que lá estão. Você no seu trabalho continua convivendo com pessoas, mas você é templo do Espírito Santo de Deus. Você é diferença. Você é, na linguagem bíblica, estrangeiro nesse mundo. Nós estamos de passagem e enquanto estivermos em todos os lugares, nós nos esforçamos para que nós sejamos exemplo para os outros. Nas palavras antigas de Billy Graham, nós somos a Bíblia que o mundo ao qual nós frequentamos está lendo. É a partir de nós que as pessoas identificam algum motivo para que queiram a mudança de vida. Quando nós estamos em Jesus, nós não precisamos estar 24 horas dentro da igreja, mas nós estamos sim 24 horas a serviço do nosso Rei. Amém, irmãos? Nós estamos rendendo ao Senhor a nossa vida de maneira integral. E o problema que Deus traz e coloca diante desse povo, a princípio de prioridade, é dizendo: vocês estão reconstruindo a vida, vocês estão voltando a caminhar sozinhos, vocês estão se reconstruindo enquanto sociedade, mas a prioridade de um povo que é liberto por Deus não pode ser apenas a sua própria vontade, o seu próprio desejo, o seu sonho, a sua meta e a sua meta de vida em geral. Um povo liberto precisa se atentar que foi liberto por Deus, e se existe um Deus poderoso para libertar um povo e para nos libertar do pecado que habita em nós, a nossa prioridade de vida é servir a esse Deus, ainda que a gente precise abandonar por um momento as nossas vontades e os nossos projetos e aquilo que a gente quer fazer. Irmãos, como um testemunho próprio, eu por algum tempo relutei com a ideia de ser pastor, a minha esposa se lembra disso. O meu pai é pastor, e eu via muita coisa que o meu pai acabava passando na igreja. Nós somos humanos, irmãos. Nós erramos, não só entre nós, mas nós erramos muitas vezes com a nossa liderança. Isso é normal, é parte do movimento humanizado da igreja. Mas eu me lembro de algumas situações que eu via o meu pai tendo que enfrentar, tendo que contornar coisas que não seriam tecnicamente necessárias, vendo que um pastor sério, bíblico, nunca vai ser alguém rico. Eu queria ser um cara de muitas posses, de carros, de uma casa na praia e tudo mais. Irmãos, eu escolhi servir o chamado de Deus. Eu sei que eu nunca vou ser rico na minha vida. Mas quando a gente olha para um chamado de Deus para nós, o que precisa ficar mais claro é seguir os desejos do meu coração ou obedecer o que o meu Deus quer. É entregar a nossa vida de fato
a esse Deus que nos liberta, ou nós nos sentimos libertos por um momento, e o ciclo que acometia o povo de Israel antigamente começa a passar com a gente se rende ao Senhor, vem para a igreja, a gente canta, levanta as mãos em adoração, dizendo: Senhor, a minha vida é sua, abro mão dos meus sonhos, abro mão das riquezas, eu quero servir ao Senhor da melhor forma possível. Mas na segunda-feira, quando a gente acorda de manhã, a vida transforma completamente, e a gente vira a chavinha para viver os nossos sonhos e aquilo que nós queremos como realização, e então a gente começa a seguir os nossos próprios caminhos, até que eles nos levem para uma destruição verdadeira. E meus irmãos, todo aquele que vira as costas para Deus, cai em destruição em alguma área, seja ela qual for, seja na moral, seja ética, seja o seu casamento, seja o seu trabalho, seja a sua vida financeira. Se você perder o seu Deus do alvo da sua vida, você vai se afundar em alguma coisa. Tenha isso em mente: se você não seguir ao seu Deus, você vai seguir outra coisa. O nosso ambiente humano não consegue viver sem estabelecer os seus próprios ídolos. E quando nós estabelecemos um ídolo, a gente vai atrás dele até que ele nos consuma por inteiro. E então a gente começa a viver a nossa própria vida, os nossos próprios sonhos, caímos, nos afundamos, e então a gente se lembra que existe um Deus que um dia tocou no nosso coração, e a gente volta para esse Deus, e a gente se entrega ao Senhor, para dizer: Deus, eis-me aqui, E muitas vezes a gente repete o que Isaías disse ao Senhor em Isaías 6, Senhor, envia-me a mim. E aí a sua sogra, o seu sogro, o seu irmão, o seu filho não é convertido, e você está esperando Deus te enviar para algo sobrenatural, enquanto o seu vizinho precisa conhecer a esse Deus. Mas esse não é o ponto. A gente se entrega a Deus para reconstruir a nossa vida de novo, para vivermos grandes coisas a partir de Deus, mas no primeiro momento em que nós precisamos ter um compromisso diante de Deus, para onde é que a gente vai? Mais uma vez, seguindo a nossa vontade. Deus está alertando esse povo e nos alertando hoje, meus irmãos. Se nós perdermos a prioridade da nossa vida, o nosso alvo, o nosso objetivo, nós vamos precisar colher de novo os frutos da consequência que virão. Por isso que Deus nos puxa a orelha nessa noite, é para dizer: PIB Vila Guilhermina, nós estamos juntos de verdade. Nós estamos no mesmo caminho, no mesmo propósito, seguindo ao mesmo objetivo, a uma mesma missão. Nós estamos firmes, seguindo aos passos do nosso Mestre Jesus, ou nós estamos nos sentindo libertos em um movimento lindo, mas vez por vez a gente se volta para a nossa própria vida e deixa as coisas de Deus passarem. Prioridades na sua vida. Prioridades em todos os momentos. Amém, gente? Se nós estamos então juntos com o Senhor, nós precisamos nos atentar às nossas prioridades, mas também estarmos atentos ao nosso envolvimento na causa do Senhor. E olha comigo os versos 5 a 9, por favor. Verso 5 ao verso 9 nos diz o seguinte: agora, assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam um monte para trazer madeira, construam um templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com um sopro. E por que o fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Meus irmãos, quando nós estabelecemos ídolos e seguimos a vontade do nosso coração, o movimento mais natural que acontece comigo e com você é:
nós corrermos atrás de coisas, nós nos esforçarmos para alcançarmos os mais diversos objetivos. E o que mais acontece é que cada vez mais a gente alcança cada vez menos aquilo que a gente busca. Existe uma expressão bíblica interessante que é correr atrás do vento. É impossível correr atrás do vento. Eu me lembro que uma vez meu pai, ilustrando com esse texto, meu irmão, criança, tinha uns 5, 6 anos, ele se impressionou com a ideia de correr atrás do vento, e ele foi para o estacionamento da igreja e começou a tentar correr atrás do vento mesmo. Só que quando ele ia para frente, ele sentia o vento vindo contrário, e ele se virava e corria para o outro lado, e o vento no contrário de novo. E no fim das contas, a gente acaba parecendo mais uma barata tonta do que qualquer outra coisa. Quando nós tiramos o Senhor da nossa equação, nós nos esforçamos, nos dedicamos, buscamos, vamos com empenho atrás de algum objetivo, mas nunca estaremos satisfeitos. Talvez esse seja o motivo pelo qual você cada vez mais ganha salário e cada vez mais está endividado. Eu me lembro que quando eu recebi o meu primeiro salário, trabalhando numa empresa, eu acho que era R$600, jovem aprendiz, e aí eu tinha ali os meus 17 anos, mais ou menos, eu cheguei em casa com R$600 na minha conta, falei, pai, me leva para comprar um carro. Com R$600 por mês, não ia dar para comprar nada, mas eu na minha época de jovem, vi o famoso Gol quadrado, né, e fiquei doido para ter um Gol quadrado, e pai, eu quero comprar esse carro. E no fim das contas, meu pai falou, então faz o seguinte, todo mês você ia pagar de parcela R$580 no carro. Você vai guardar isso na sua poupança. E quando você tiver metade do dinheiro do carro, a gente vai lá e compra. Meus irmãos, eu guardava esse dinheiro, mas eu fiz a infelicidade de aceitar um cartão de crédito do banco. O que eu guardava na poupança não cobria a fatura do cartão de crédito. E é essa sensação de a gente querer sempre mais, porque a gente precisa de mais, e a gente tem que conquistar mais, enquanto aquilo que está nas nossas mãos começa a não servir para nada. Por isso que o Senhor vai dizer para esse povo que vocês colhem, mas vocês não conseguem se satisfazer. Vocês têm o seu dinheiro, colocam numa bolsa, mas ele não dá para nada. Vocês estão perdendo. Essa é a forma que Deus resolveu na sua soberania trazer a atenção desse povo para dizer, olha, apesar de você conseguir algumas coisas com o seu esforço, o que interessa para você é estar comigo. Porque, meus irmãos, nós podemos ter a maior fortuna do mundo. Você pode ter o dinheiro do Elon Musk na sua conta. Você vai se perder na sua ganância. Você vai se perder em qualquer outra coisa. E a gente começa a se envolver cada vez menos com Deus, buscando cada vez mais fora. E no fim das contas, nós não conseguimos construir absolutamente nada. Essa é a lição que Deus está trazendo para esse povo. Vocês não conseguem fazer nada, e o nível de envolvimento, a qualidade que esse povo correspondia ao que Deus fazia, era completamente pífia, diante do que eles estavam fazendo nas suas casas. Irmãos, mais uma vez, eu vou precisar dar um exemplo de comida para vocês, eu prometo que eu vou me esforçar. Marco, me ajuda a mudar a cabeça, porque vou começar, Marco e o Marcelo vão me ajudar a me endireitar aqui, tenho certeza. Mas irmãos, eu gosto de comer. Comer para mim é como um esporte, não é gostoso quando você senta na sua casa, meio-dia, e você sabe que vai ter um almoço ali, fresquinho para você comer, não é gostoso? Mas irmãos, a gente gosta de comer, mas a gente gosta de comer coisa boa, não é? E com coisa boa, eu não estou dizendo para você que é coisa cara. Se você pegar um dia para fazer um arroz fresquinho, com bastante alho, enfim, vocês já entenderam. Um ovo frito, feito na hora, colocar aquele ovo por cima do arroz e comer um arroz fresco com um ovo frito, meus irmãos, é uma delícia, não é? Não é, gente? Isso é muito bom, para o nosso cardápio do pobre é maravilhoso. É uma comida gostosa que você come e se saboreia com aquilo. Mas ao mesmo tempo você pode ser convidado para comer uma coisa chique,
Vamos supor que você seja convidado para um churrasco, e você tem lá um arroz à grega, uma farofa, e alguém vem para te servir uma picanha. Mas quando a picanha chega para você, ela está sem sal, já está dura, está passada, está queimada. Você vai comer isso com prazer de comer? Não vai. A gente gosta de coisa bem feita, e geralmente nós somos muito chatos com aquilo que a gente quer, porque nós precisamos nos agradar com o que estamos fazendo. Agora, meus irmãos, se eu e você, pobres mortais neste mundo perdido de meu Deus, gostamos de coisas bem feitas, o que é que faz você achar que Deus vai se contentar com coisa mal feita que você faz para Ele? O que é que faz você pensar que Deus, sendo um Deus grande, soberano, poderoso, onisciente, onipresente, pode todas as coisas, vai se contentar com o resto do seu tempo? Porque convenhamos que se a gente não ficar esperto, o tempo de oração que nós teremos durante uma semana vai ser o tempo que sobrar para Deus. Entre assistir o jogo, entre você prestar atenção no Big Brother, no raio que o parta que você queira fazer, é mais fácil você maratonar uma série da Netflix do que você tirar 15 minutos de oração por dia para você ter relacionamento com seu Deus. Por que é que Deus se contentaria com o resto do nosso tempo? Por que é que Deus se contentaria com o resto do seu dinheiro? Meus irmãos, aqui na igreja eu sou completamente submisso à liderança do pastor Isidro, então não entenda isso para essa igreja. Mas da igreja que viemos, que eu tinha uma posição pastoral, eu já cheguei a dizer para alguns irmãos da igreja: se for para você ficar apenas destinando esmola para a casa do Senhor, é melhor que você não oferte. Se for para você deixar o resto daquilo que você não vai ter diferença nenhuma, você não vai usar para nada aquele dinheirinho, então eu vou levar para a igreja, deixa lá. Meus irmãos, seria melhor que a gente não fizesse. Por que é que Deus iria se contentar simplesmente com o resto do seu tempo? Porque no domingo à noite, 6:30, possivelmente já acabou o jogo, o Faustão não está mais tão legal como era antes, então deixa a TV para lá, eu vou para a igreja agora porque eu não vou fazer nada mesmo, então eu vou para a igreja. Meus irmãos, porque Deus se contentaria com o resto do seu tempo, irmãos? O que estava acontecendo com este povo, e quando Deus diz, desde lá do começo, que eles estavam fazendo casas de fino acabamento, existe um histórico oh meu Deus, não é engenharia, é o arquiteto. Um histórico da arquitetura que ele vai datar mais ou menos uma mudança drástica da construção de casas com materiais mais rústicos, sendo madeira, sendo barro e tudo mais ou menos perto dessa época bíblica. É como se o povo tivesse voltado e começado, ao invés de fazer uma casinha de um andar com um cômodo, eles estavam transformando o seu material para fazer uma mansão diferente. E a partir dali a noção de estética muda, porque eles estavam fazendo uma coisa luxuosa para suas casas. E o que acontecia? Você comprou 100 pedaços de madeira boa para sua casa, você usou 98, sobrou 2, leva para a igreja. Leva para o templo. Sobrou qualquer material da sua casa, pouquinha coisa você não vai usar, leva para o templo. O que esse povo estava fazendo era oferecer ao Senhor o pior da sua qualidade e o pior daquilo que poderia oferecer ao Senhor. E meus irmãos, Deus não está tão preocupado assim, eu tenho essa certeza, com todo o seu dinheiro. Deus não espera que você chegue aqui, pegue toda a sua conta bancária e dê aqui no gasofilácio da igreja, ou dê para mim, ou dê para o pastor, para qualquer pessoa. Deus não está interessado que você pegue o seu carro e traga a chave aqui e ofereça o seu carro como qualquer coisa desse tipo para que você seja mais abençoado. Pelo contrário, irmãos, tudo isso é dádiva do Senhor para nós, mas o que o Senhor está completamente interessado é na sua vida por inteiro.
É melhor que você oferte os poucos da sua condição do que a sua vida não ser integralmente entregue a Deus. Deus quer ser o centro da sua vida, o centro da sua vontade, o centro da sua tomada de decisão, o centro do filtro pelo qual você usa para enxergar o mundo. Deus quer ser o balizador de como você vai viver o seu dia a dia. Deus está interessado no seu envolvimento de maneira integral, destinada a Ele, entregue a Ele por completo, porque, meus irmãos, com a minha sinceridade e educação, se não for assim, é melhor que você faça outra coisa da vida. Para a gente fingir e brincar de ser crente, num ano de 2023, pós-pandemia, com crises de saúde mental das mais diversas, com pessoas desesperadas, precisando de uma palavra de conforto e conhecer a Deus, a gente fingir que é povo de Deus só por alguma conveniência, ou só para o pastor não ficar ligando para a gente para saber por que não viemos para a igreja, é melhor que você se assuma a fazer outra coisa da vida. Mas o que Deus alerta para você hoje é: se entregue completamente para Ele. Se envolva por completo no que Deus está fazendo. Perto de você e certamente fará também através de você. O Senhor está interessado na nossa vida de maneira integral. Tudo o que você fizer. Paulo diz aos Colossenses, vários e vários anos depois, que quer você coma, quer você beba, quer você trabalhe, quer você faça qualquer coisa, faça isso para a glória de Deus. Isso é você estar entregue completamente ao Senhor. Tudo o que você faz se reverte para a glória de Deus. É para isso que o Senhor nos chamou. Se envolva no que Deus está fazendo. E, meus irmãos, mais uma vez, não me entendam mal, eu não digo se envolvam de se enfiem na igreja e faça tudo o que precisar. Isso vai ser consequência da sua vida entregue ao Senhor. Mas Deus tem muita coisa a fazer no nosso meio, irmãos. Essa igreja não está instituída na Vila Guilhermina por um mero acaso, gente. Vocês perceberam, e essa semana de mudança eu fui me atentando a detalhes do nosso bairro. Vocês perceberam quantos prédios estão começando a ser construídos aqui? Além desses gigantes aqui, tem outros menores aqui nas ruas em volta. Tem casas sendo vendidas para serem construídos pequenos prédios. Meus irmãos, quanta gente vai passar por aqui? Quanta gente obrigatoriamente vai passar na porta da nossa igreja para chegar na sua casa? Meus irmãos, é a oportunidade que o Senhor está mostrando para nós, de que algumas coisas vão acontecer aqui, pessoas vão mudar para cá, e se essas pessoas precisam ser encontradas por alguém, não é simplesmente por um missionário. A gente não liga na junta de missões que nós apoiamos para dizer, preciso de alguém aqui porque está mudando gente, e é o que o nosso coração caído de pecado tem a tendência de fazer. A gente não quer fazer? Vamos pagar para alguém fazer, está resolvido. O missionário não precisa viver? Paga lá um meio salário mínimo e ele que se vire com a missão de Deus. A missão de Deus está na mão de cada um de nós. O texto de Mateus não nos diz para nós, você que foi chamado para ser missionário em outros lugares, só você, apenas você, vá por todo mundo, faça discípulos, pregue a todas as nações. É todos aqueles que são discípulos do Senhor. E para sermos discípulos de Jesus, o que você precisa é entender que a sua vida está nas mãos dele, que agora nós somos povo dele, e se nós o seguimos, nós somos os seus discípulos, irmãos. Está na nossa mão, o Senhor vai fazer coisas no nosso meio. Para isso, a gente precisa estar ativo como igreja. Não para que nós tenhamos 5 cultos por domingo, porque o templo vai estar cheio, mas que ainda que essas pessoas vão para outras igrejas, o Senhor conhece o caminho, mas o que nos importa, se nós queremos uma igreja missionária, não é simplesmente isso, é louvável, patrocinar missões, mas é também nós entendemos que aqui Deus instituiu uma igreja que também é agência missionária, e para isso os missionários que trabalham nela, por amor ao Senhor, somos eu e você. O Senhor está fazendo, precisamos nos envolver. Amém, gente?
E para finalizarmos, o terceiro ponto é então, se nós estamos de fato juntos com o Senhor e naquilo que Ele está fazendo, precisamos definir e estabelecê-lo como nossa prioridade, precisamos nos envolver com qualidade no que Deus está fazendo. E por último, nós precisamos ter a certeza de que Deus estará com a gente durante esse processo todo. Veja o verso 13 comigo, por favor, mais uma vez. Verso 13 diz para nós a palavra do Senhor: Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe essa mensagem do Senhor para o povo. Eu estou com vocês, declara o Senhor. É interessante que esse verso acaba se tornando, essa parte do texto, um exemplo para a gente, porque quando Deus levanta o profeta no meio do seu povo para exortar o seu próprio povo, Ele espera uma resposta a essa provocação que foi feita. Mas o interessante para nós é que nós não vemos simplesmente a figura de Zorobabel como sendo governante do povo, sendo o único a dizer assim, não Deus, eu me comprometo que o povo vai comigo. Ou então Josué como sendo o sacerdote, e uma analogia aqui bem rasa, dizendo que seria o pastor daquele povo, dizendo, não, eu garanto como pastor que o meu povo vai ouvir a voz do Senhor e seguir os seus caminhos. Mas o texto vai mostrar para nós que todo o povo reunido respondeu à mensagem do Senhor. Meus irmãos, não adianta, quando nós pensamos em uma comunidade como o povo de Deus, nós termos uma pessoa, uma liderança, um pastor, um diácono, um membro da diretoria da igreja, tomando uma decisão de seguir os propósitos do Senhor para essa igreja. Da mesma forma que não existe alguma maneira de eu ter o seu relacionamento com Deus. É interessante que lá da nossa outra igreja tinha uma senhora que ela vinha para dizer assim, olha Gui, eu vou passar por um processo de exame essa semana, ora para que dá tudo certo? Tá, oro. Aí quando ela estava saindo de casa, ela mandava outra mensagem, ora para eu chegar bem? Oro. Ora para dar certo o exame no procedimento? Claro que eu oro, né? Quem negaria uma oração? Saiu do exame e ela me disse, deu tudo certo, você pode orar em gratidão a Deus porque deu tudo certo? Claro que eu posso, irmã, vamos orar. Agora eu estou saindo para casa, você pode orar para eu chegar bem em casa? Posso, irmã. E aí, essa já é aquela oração completa, né? Senhor, leve a irmã fulana para casa em paz e segurança, que ela entre na casa dela bem, que ela tome um copo de água e não se engate, que ela janta e durma muito bem. Amém. Né? Essa é a oração de um coração revoltado, geralmente. Mas ela chegava em casa, olha, agora eu vou dormir, você pode orar para que eu tenha uma sono? Ora, irmã. E aí, passado um tempo, chegou o domingo e eu perguntei, querida irmã, amada do meu coração, é um prazer orar pela senhora, mas a senhora também orou nesses momentos? Ela, não, você prega no domingo, você ora para mim. Que bom, né? Que legal. E teve ainda a filha dela, que não era crente na época, e ela ainda me disse, e Deus mudou meu coração de uma maneira absurda naquele dia, porque a gente não pode responder como queríamos, e a irmã vira para mim, mas quem recebe o salário da igreja é você que ore. Que coisa boa, né? Que maravilha esse tipo de coisa. Irmãos, não existe possibilidade de você precisar de alguém para que você sinta a presença de Deus. O pastor Isidro não pode ter um relacionamento com Deus por mim e por você. Ninguém pode ficar servindo mais como um intermediário, meus irmãos, o tempo já foi. Jesus já veio, já morreu por mim e por você. E Paulo diz a Timóteo que através do sacrifício de Jesus, o caminho direto ao Pai, a passagem de acesso à presença de Deus está liberada para todo aquele que nele crê. Nós precisamos ter o nosso relacionamento com Deus, e quando a gente responde de maneira afirmativa a mensagem, a exortação, o convite de Deus para o que Ele quer fazer e estar fazendo no nosso meio, nosso coração é preenchido com a certeza de que Ele não vai nos abandonar.
E aliás, essa promessa de Deus que foi feita para esse povo aqui de Ageu, você pode pensar que foi uma promessa para aquele povo, e de fato foi. Mas, quando a gente passa vários anos depois, Mateus capítulo 28, à medida em que o Senhor nos dá uma missão, nos incumbe de fazer alguma coisa, no verso 20 de Mateus capítulo 28, ele garante para nós: eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Nós precisamos ter certeza de que à medida que estamos respondendo ao chamado de Deus, para nós juntos agirmos como povo dele, ele não nos abandona em momento nenhum. E é só por causa dessa certeza que nós conseguimos começar a vencer os nossos medos, começar a vencer as nossas incertezas, nós começarmos a ter coragem de separar a maior parte da nossa atenção, da nossa vida, para ser revertida para o reino de Deus. É ali que a gente entende que vale a pena sim, nós investirmos a nossa vida no que Deus está fazendo perto de nós. Porque à medida que a gente faz isso, meus irmãos, nós recolocamos no centro da nossa vida a vontade e a presença do nosso Deus. Nós recolocamos no centro da nossa vida a certeza que se nada der certo do que a gente quer fazer de plano, de meta e de objetivo próprio, o principal que envolve a nossa vida, que é fazer a vontade de Deus, está sendo realizado. E meus irmãos, muito mais do que se alegrar por um momento, por ter conquistado alguma coisa, e olha que se você já conquistou coisas importantes, isso enche o coração de esperança. Se você já comprou a sua casa, chegou na posição que você queria, estudou o que você queria, tem o carro que você queria, isso de fato nos dá um sentimento e uma sensação de estarmos realizados. Mas eu garanto para você que seguir os passos do Senhor, seguir a vontade de Deus, nos traz, ainda aqui nesse mundo, uma sensação muito maior de satisfação naquilo que Deus está fazendo. E aí, seja por muito e pouco, a gente para de colher o fruto do nosso trabalho e colocar numa bolsa furada, mas Deus nos permite, por algum motivo e por algum momento, experimentar o resultado do nosso labor. A gente começa, de fato, a correr atrás das coisas que fazem parte do reino de Deus, e nós começamos a desfrutar dessas coisas. E o próprio Senhor já nos advertiu uma vez, que buscai o reino de Deus e a sua justiça e... Muito bom, eu fui ouvindo como uma aula o texto aqui, ficou legal. Todas as coisas nos serão acrescentadas, inclusive a nossa necessidade de saber que estamos amparados pelo Senhor. Meus irmãos, quando nós estamos juntos, e a lógica de Deus ter o seu povo reunido, ter aqui nós como igreja junto, é saber que cada um de nós precisa estar firme com o nosso Deus, envolvidos, tendo como prioridade a causa do Senhor no nosso meio, servindo ao Senhor com qualidade. E a gente vai perceber que quando isso acontece, todos nós aqui vamos estar juntos com Deus na sua missão. E quando nos conectamos a Deus, nós nos conectamos entre nós, porque teremos um objetivo alcançado. Aí a gente começa a ver a família da fé reunida, vivendo com um único propósito, com uma única missão, e a gente começa a perceber as bênçãos de Deus no nosso meio, entre nós, no nosso trato, e perceber que se nós precisamos fazer uma coisa na nossa vida, é não virarmos as costas para Deus. Nesse momento é que você vê o seu irmão da igreja virando as costas para Deus, e aí a gente dá aquele puxãozinho junto para dizer: filho, não vai por ali. Em que você vê alguém que não está aqui hoje, e de repente você não o viu o ano inteiro, e não está em casa por motivo de saúde ou nada do tipo, e você dá um toque nele para dizer: cara, nós estamos juntos. Se nós estamos juntos porque Deus está fazendo alguma coisa. Se Deus nos libertou do jugo da escravidão, é porque Ele tem coisas para fazer no nosso meio. E a gente desfruta o que Deus tem no nosso meio quando a gente, com o nosso coração sincero, diante dEle, com todo o temor e reverência, dizemos para Deus: Deus, estou junto com o Senhor. Para o
que o Senhor quer fazer na minha vida, através da minha vida e em nós, em como um todo, povo do Senhor. Meus irmãos, isso é o que eu busco ainda para a minha vida. Dizer para o Senhor, estamos juntos, servir com qualidade, garantir no meu coração que Ele está junto comigo em todos os momentos. Se esse é o desejo do seu coração, se coloque de pé comigo, vamos orar juntos. Amém. Oremos, irmãos. Senhor, obrigado, Pai, pela sua palavra. Obrigado, Deus, pelo ensino que o Senhor traz para nós, Pai. Nos ajuda, Senhor, a não sermos um povo que vira as costas para o Senhor, Deus. Nos ajuda e nos livra, Senhor, da vontade de oferecermos ao Senhor apenas os restos da nossa vida, Pai. Nos ajuda, Deus, a confiar no Senhor, a exercer a nossa fé, de modo que a nossa vida esteja entregue de maneira integral a Ti, Pai. Que o Senhor encontre no meio da nossa igreja, Senhor. Que o Senhor ache na PIB da Vila Guilhermina um povo seu, Pai, destinado a servir aos seus propósitos, Senhor. Convictos de que o Senhor não nos abandona, Pai, e que juntos nós possamos realmente ser povo do Senhor, com foco, prioridade, com metas, Pai, exercendo a nossa vocação de fazermos discípulos por onde quer que a gente vá, Pai, e que cada um de nós tenha no seu coração o sentimento inabalável, Deus, de que não estamos sozinhos nessa missão, mas que temos uns aos outros e temos o Senhor nos guiando e nos dirigindo em todas as coisas, Pai. Transforma, Senhor, o nosso coração, porque isso é tão difícil, Senhor. Nos transforma, Pai, a ponto de nós abrirmos mão do nosso eu, Pai, e que juntos nós possamos viver de maneira que o Senhor cresça cada vez mais, que o nosso ego diminua e que a sua missão no nosso meio e através de nós seja exercida da maneira que o Senhor quer, Pai. Enche o nosso coração de esperança no Senhor, Pai, de entrega ao Senhor e confiança de que vale a pena viver para o Senhor, Deus. Em nome de Jesus, amém.